Num bairro nobre da cidade, onde as ruas de paralelepípedos pareciam cuidadosamente polidas pelos passos dos privilegiados, onde as casas imponentes se erguiam como testemunhas da riqueza ancestral, ficava a casa de Mark Duval. A casa, embora elegante e sofisticada, carregava um charme discreto, longe da opulência ostentosa das residências vizinhas. Era o reflexo de seu dono, um homem negro na casa dos 40 anos, cujo carisma tranquilo e estatura imponente sempre souberam impor respeito, mesmo sem tentar ser notado. Mark não era apenas um empresário de sucesso. Sua jornada foi marcada por sacrifícios, batalhas constantes contra o preconceito e um desejo inabalável de sucesso em um mundo onde a cor de sua pele muitas vezes representava um obstáculo invisível, mas onipresente. No entanto, ele nunca deixou que isso definisse quem ele era. Ele se estabeleceu no mundo dos negócios com uma inteligência aguçada e uma ética de trabalho impecável, tornando-se assim um modelo de sucesso e dignidade. Mas, além de seu próspero negócio, Mark optou por se envolver profundamente em sua comunidade. Todas as semanas, ele passava um tempo orientando jovens problemáticos, proporcionando-lhes oportunidades e conselhos que muitos nunca teriam obtido em um sistema que tendia a ignorá-los. Ele foi um pai dedicado aos filhos, uma figura paterna forte que lhes ensinou não apenas a importância da educação, mas também o valor da perseverança e da dignidade. Mark incorporou a grandeza não apenas através do seu sucesso, mas através do seu compromisso em elevar os outros. Seu envolvimento na comunidade era bem conhecido. Os jovens que ele acompanhou foram muitas vezes os primeiros a defendê-lo, a reconhecer nele o exemplo de um homem que enfrentou as adversidades com uma força serena. Mark nunca se deixou levar pela raiva, nem pela necessidade de reconhecimento. Ele foi uma pedra angular, forte e calmo, construído não com base na facilidade, mas no esforço e na resiliência. Os vizinhos que dedicaram tempo para conhecê-lo respeitavam profundamente, mas para alguns ele permaneceu um mistério, um enigma em um mundo onde o sucesso parecia pertencer apenas aos poucos que possuíam os códigos. Este contraste entre a aparente simplicidade da sua vida e a profundidade das suas realizações foi algo que poucos compreenderam. Numa tarde de outono, enquanto as folhas das árvores se enfeitavam com seus tons dourados e vermelhos, Camille Lefebvre apareceu no bairro. Filha única de uma família da alta sociedade, Camille foi criada numa bolha dourada, protegida das realidades do mundo exterior pela riqueza dos seus pais. Ela nunca teve que lutar por nada. Seu mundo era de privilégios, festas elegantes, roupas de grife e férias em destinos exóticos. A aparência dos outros nunca foi mais do que um reflexo de seu status. Para ela, o mundo parecia girar em torno daqueles que, como sua família, tinham riqueza, poder e uma reputação inalterável. Mas o que ela não sabia é que a vida não era medida apenas por estes elementos externos. Ela nunca tinha conhecido alguém como Mark Duval antes, alguém que, através da sua calma e dignidade, exalava uma forma de poder muito mais autêntica do que qualquer coisa que ela conhecia. Naquele dia, Camille desceu do seu carro de luxo com o ar um pouco altivo de sempre, pensando que a rua lhe pertencia. Ela usava óculos escuros pretos que escondiam seu olhar, mas não conseguiam esconder sua arrogância. Ao atravessar a rua, ela viu Mark, que acabará de sair de casa. Vestido simplesmente com um casaco grosso de lã e jeans escuros, ele exalava uma aura de calma que contrastava fortemente com a agitação ao seu redor. Camille olhou para ele por um momento, então, como costuma acontecer nessas situações, ela não pôde deixar de comentar, desta vez com um leve toque de desprezo na voz. Você, aqui, neste bairro. Você deve ter tido muita sorte de ser aceito nesses lugares. Eu não poderia viver sem esses privilégios. Mark olhou para ela, seu olhar calmo pousado nela como um mar calmo, mas infinitamente profundo. O silêncio entre eles era palpável, quase denso, antes de ele responder. Sua voz, suave mas firme, rompeu o véu de arrogância em que Camille se trancara. Os privilégios nunca são a verdadeira medida de uma pessoa. Eles não definem valor nem integridade. Mas Camille, impressionada pela simplicidade das palavras de Mark, sentiu-se irritada e provocada. Um sentimento desconhecido, quase uma mistura de inveja e frustração, começou a crescer dentro dela. Seus olhos, frios e distantes, fitaram Mark enquanto ele continuava seu caminho. Um sentimento de injustiça borbulhou dentro dela. Como ousa este homem, este estranho, falar com ele desta maneira? Ele ousou questioná-la com uma serenidade que só a deixou desconfortável. Para ela,
Ele era apenas um homem negro, um homem fora do mundo dela, um homem que não tinha educação nem privilégios. E, no entanto, ele parecia possuir algo que Camille nunca conhecera, uma dignidade que transcendia as aparências, uma integridade imutável. Integridade. Você realmente deve estar me fazendo rir, ela disse bruscamente, sua arrogância claramente à mostra. Você não sabe nada sobre como é viver em um mundo como o meu. Você nunca estará à altura de mim. Suas palavras foram como uma chicotada, uma tentativa desesperada de rebaixar Mark ao seu nível, de reafirmar seu próprio poder e posição social. Mark não reage. Ele se virou lentamente, continuando seu caminho sem olhar para trás. Ele sabia que não havia valor em entrar em uma troca fútil. Ele sabia que a raiva de Camille apenas alimentava seus próprios preconceitos, aqueles que sempre a definiram em seu mundo dourado. Ele não tinha intenção de se justificar ou menosprezar. Este tipo de ataque, embora incisivo, não mereceu qualquer resposta. Para ele, Camille era apenas uma jovem perdida num mundo onde as aparências e os privilégios pareciam governar tudo. Ele não a julgou, mas sabia que ela nunca entenderia a profundidade do que ele tinha a oferecer, ainda. Mas para Camille, este momento não foi apenas uma troca sem sentido. Não, foi uma afronta, um questionamento do seu mundo. Ela, que sempre esteve no topo, que foi criada na certeza de que nasceu para liderar, não tolerava a ideia de que um homem como Mark Duval pudesse desafiá-la sem ser dominado pela raiva. O que ela não entendia era que a pretensão dele nunca o alcançaria, que ele era um homem de princípios muito mais fortes do que a sua educação de ouro. Mas ela não viu isso ainda. Nos dias seguintes, o incidente continuou se repetindo em sua mente. Camille às vezes acordava à noite, incomodada pela calma implacável de Mark, e a ideia de que ele pudesse ter lhe dado uma lição de dignidade a assombrava. Ela decidiu que não poderia deixar tal humilhação sem resposta. Se ela não fosse capaz de superá-lo com seu poder, então ela o faria humilhando-o, forçando-o a se curvar diante dela, como todos os outros haviam feito. Alguns dias depois, numa manhã clara e sem nuvens, Camille fez uma visita não programada. Ela havia entrado em sua mente com a ideia de chegar na casa de Mark como uma conquistadora, como se seu nome bastasse para abrir todas as portas. Ela não ligou para ele, não pediu uma reunião. Mas para ela isso não importava. Em seu mundo, tudo era feito de acordo com suas regras. Ela chegou em frente à casa de Mark, um lugar de refinada simplicidade, sem ostentação, mas imbuído de calma e respeito. Camille se sentia confortável com o luxo espalhafatoso, mas aqui tudo parecia estranhamente diferente. Não era a aparência que contava, mas a própria essência do que havia por trás daquelas paredes. Sem esperar convite, ela apertou a campainha. Quando Mark abriu a porta, acolheu-a com calma, como se tivesse antecipado a sua visita, como se tivesse visto além das aparências e motivações desta jovem. Olá, Sr. Duval, disse ela em um tom quase condescendente. Eu queria ver você. Tenho certeza de que há muito que discutir. Ela entrou sem perguntar, olhando de cima a baixo. O salão era iluminado, o interior decorado com sobriedade, mas tudo era discretamente elegante, sem frescuras. Camille, observando os móveis cuidadosamente escolhidos, não pôde deixar de julgar. Ela sentou-se num sofá de couro preto, com aquela facilidade detestável que tinha quando sabia que estava no topo. Ela examinou o espaço, lançando julgamentos silenciosos sobre tudo ao seu redor. Devo dizer que não é realmente meu estilo, ela disse depois de um momento, suas palavras afiadas como lâminas. As paredes, os móveis. Tudo parece um pouco, como posso dizer, simples demais para alguém do seu status, certo? Um sorriso irônico apareceu em seus lábios. Mas afinal, parece que você gosta de humildade, não é? Mark olhou para ela por um momento sem resposta. Ele sabia que suas palavras eram apenas orgulho disfarçado, uma tentativa de menosprezá-lo aos olhos dela. Mas ele não deixou nada transparecer. Agora não era a hora de se defender. Ele entendeu que Camille era um produto do seu ambiente, uma pessoa que não sabia que a riqueza interior nada tem a ver com o que se pode possuir no exterior. Um silêncio pesado se instalou e, finalmente, Camille levantou-se abruptamente, como se não pudesse mais suportar a atmosfera silenciosa da sala. Ela se aproximou de uma estante onde estava um livro antigo, um exemplar raro de poesia, um souvenir de viagem que Mark havia cuidadosamente procurado e adquirido. Ela o pegou nas mãos,
folheando as páginas sem realmente lê-las, e, como um golpe de mestre, deixou escapar, ainda com um sorriso zombeteiro. Sabe, não é todo dia que encontro alguém que finge ser alguém que não é. Um homem como você, em um lugar como este, não me parece confiável. As palavras de Camille flutuaram no ar como facas atiradas. A humilhação estava ali, sutil mas clara, uma crítica disfarçada de simples observação. Camille, em sua mente superior, acreditava que poderia fazê-lo vacilar com um simples comentário, mas o que ela não sabia era que a certeza que ele tinha de si mesmo era inabalável. Mark, impassível, olhou para ela, sem vacilar sob a pressão de suas palavras duras. Ele não era do tipo que reagia no momento, nem tentava provar nada para alguém que apenas procurava suas fraquezas para melhor explorá-las. Mas ele sabia, mais do que tudo, que nunca se deveria perder uma oportunidade de afirmar a sua integridade. Camille, ao vomitar-lhe o seu desdém, pensou que ele sucumbiria à humilhação, mas era precisamente isso que ela não entendia. O homem que via diante dela não vivia sob o jugo do reconhecimento social ou do olhar dos outros. Então, num gesto deliberado, Camille aproximou-se de um móvel de madeira entalhada, como se o objeto pudesse lhe oferecer um pretexto para arrogância. Ela pegou um livro de couro, folheou rapidamente, enquanto dizia, quase como uma farpa bem pensada: "Você certamente entrou em contato com pessoas poderosas para chegar lá, não é? Aposto que você deve ter tido uma ajudinha. Mas diga-me, Monsieur Duval, como você acabou sendo amigo dessas pessoas? É o seu charme, ou simplesmente arranjos em favor de..." Suas palavras foram sumindo, deslizando suave mas inevitavelmente em direção à acusação. Ela imaginou ter percebido uma falha, um ponto fraco que poderia explorar. Mark, observando cada gesto, cada sílaba, esperou que o fluxo de suas acusações se acalmasse. Então, com passos medidos, ele se levantou. Não houve pressa nem rapidez em seu movimento. Seu olhar, sempre fixo, nada mostrava. Ele se aproximou dela com uma calma desconcertante, mas suas palavras, quando saíram de sua boca, atingiram-na com a precisão de um cutelo. "Você não me conhece, Camille. Você não sabe nada da minha história. Da maneira como tive que lutar contra o olhar dos outros, contra os obstáculos que algumas pessoas colocaram no meu caminho simplesmente por causa da cor da minha pele. Mas isso nunca me impediu de seguir em frente. O que me permitiu estar aqui hoje foi minha própria determinação, meu trabalho. Não arranjos como você supõe." As palavras ecoaram pela sala. Não foram levados pela raiva nem ditados pelo orgulho, mas sim fruto de uma vida de luta e convicção. Camille, congelada por um momento, sentiu uma estranha pontada no coração. Não foi a vergonha que a dominou, mas sim uma constatação muito mais perturbadora. Suas pernas tremeram, mas antes que ela pudesse reunir qualquer resposta, ela se recompôs e, em uma explosão final de orgulho equivocado, respondeu em tom de desdém: "De qualquer forma, fiz tudo isso por nada. Sua situação é apenas sorte, e você ainda é um estranho neste mundo." Ela girou nos calcanhares, saindo sem demora, esperando que suas palavras abafassem o que acabará de acontecer. Mas Mark, mais uma vez, permaneceu impassível, reagindo apenas com a força silenciosa da sua presença. Ele sabia que esta reunião ainda não havia terminado. Poucos dias depois, aconteceu na cidade um grande evento beneficente, organizado por uma prestigiada fundação educacional. Camille, ainda um pouco presa na sombra de sua arrogância, compareceu a esse evento vestida com seu melhor terno, consciente de seu status social. O local estava lindamente decorado, um encontro das maiores personalidades da cidade. Ela abriu caminho entre os convidados, mas ao entrar no grande salão, uma figura imediatamente chamou sua atenção. Mark Duval. Mas o que ela não entendeu, o que a atingiu como um golpe de martelo, foi que ele estava ali não como um simples convidado, mas como convidado de honra. Um homem reconhecido e respeitado pelo seu envolvimento em grandes causas sociais. Mark não era simplesmente um participante deste mundo, ele era uma força motriz. Foi ele quem deu às crianças desfavorecidas acesso a uma educação de qualidade. Ele foi o catalisador da mudança, não apenas um espectador sortudo como ela pensava. Camille, com os olhos arregalados, observou os abraços e os parabéns que lhe eram dirigidos. Ali, diante dos olhos de todos, ela foi forçada a admitir que suas suposições não eram apenas erradas, mas também devastadoras. Uma onda de pânico tomou conta dela.
Sua arrogância explodiu em 1000 pedaços. Ela tentou se misturar às sombras da sala, mas suas pernas, subitamente fracas, a traíram. Ela queria desaparecer. Mas antes que ela pudesse escapar, Mark, com um passo calmo, caminhou em sua direção. Seus olhos não tinham mais aquele brilho de desafio, mas uma serenidade silenciosa, quase benevolente. Sem nenhum traço de vingança na voz, ele estendeu a mão para ela e com firme gentileza disse: "Sabe, Camille, a verdade sempre se revela. Às vezes ela nos alcança onde menos esperamos." E foi isso. Nenhuma reprimenda retumbante, nenhum sentimento de triunfo. Ele sabia que a sua verdadeira vitória residia na dignidade que carregava, não na ilusão da sua importância social. Camille, mais abatida que nunca, baixou os olhos, finalmente reconhecendo o que Mark queria lhe dizer. A dignidade não se encontrava nas aparências, nas relações de poder, nem no aumento da riqueza. Foi construída, passo a passo, através de provações e resiliência diante da vida. Com um último olhar, Mark se afastou, mais uma vez dono de seu destino, enquanto Camille, embora quebrada em suas certezas, agora sabia que a alma de um homem não se mede pela fortuna que acumulou, mas pela forma como enfrentou batalhas invisíveis.